Aê, 1º de outubro, aqui só mais um dia, tá certo? É o nome da aula, gente. Começando o mês de outubro, aquele mês maravilhoso, criançada do sexto ano, vocês vão ganhar presente Dia das Crianças, hein? Estão animados? Começou o mês de vocês. Vamos ao tema da aula. Variedades da língua, aliás, é aula de língua portuguesa, não é? A habilidade que vamos acionar hoje, sexto, reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Vocês me conhecem bem, eu sou a professora Mônica, sempre estou aqui como moderadora às quintas-feiras. Antes de passar a bola para a professora Dani, quero aqui, estou com meu amigo Sidney hoje, eu sempre erro. Sidney, meu querido, ontem foi o dia do intérprete de Libras, parabéns, e você sempre tão lindo com a gente, com esse sorriso maravilhoso. Você ia agir hoje. Quero dar meus parabéns, viu? Dani, como é que dia. É parabéns em Libras? Como é parabéns? É que a gente viu você fazendo um sinal, pensou que era. É assim só, né, Sidney? Aê, parabéns, E quando querido. canta parabéns pra você? A gente vai a gente vai ter uma aula. Já tô dando spoiler, Sidney? Já tô dando spoiler, porque a gente vai ter uma aula maravilhosa disso sexta-feira que vem, gente. Não percam. Bom, bora lá, Mônica. Bora, Dani. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma aula começando. Tá um sol lindo. Começamos tantas quinta-feiras com frio, né? Nossa, você lembra? A gente vinha quase de coberta. Hoje dá pra, ao invés deles pegarem um cafezinho, um chocolate quente, pegar um suquinho, porque tá tão calor já. E tá o mês de outubro é assim, maravilhoso, porque né, é o mês das crianças. Então, bora dia lá. Dos professores. E dos professores também. Criança e professor tá ali. Entendeu? Ali. Tá tudo ali. Então, bora lá. Objetivos na tela aí. Analisar o uso da língua em diferentes contextos, situar os estudantes no âmbito das pluralidades cultural e linguística em torno da língua falada no Brasil, refletir sobre manifestações da língua enquanto falada e escrita e dar destaque à valorização das diferenças, contrariamente ao preconceito linguístico. Então, mais uma habilidade, tá, essencial, de recuperação que nós vamos acionar hoje. E aí já tem vários bons dias aqui no chat. Vamos começar com a nossa interação, então? Responda aí para a Pro, já que vocês já deram bom dia. Você costuma escrever da forma que fala? Da mesma forma que você fala, você escreve? Não mente para a Pro, hein? Coloca aí. E depois, você presta atenção na forma com que as pessoas falam? Mônica, você presta atenção? Olha, a gente tem que prestar, né? Professor de português sempre presta, né? Não corrige necessariamente, mas sempre presta. A gente costuma prestar atenção. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Fala. Prestando atenção no que a gente fala, eu já saberia. Eu já previa que ia ter represálias. Tem aqui já aluno falando, eu só acho, professoras, que infelizmente esse não é nosso mês, porque eles não são mais crianças. Eu aqui falando, criançada. Nossa, gente, ninguém deixa de ser criança. A criança tá na alma, no espírito. Eu tô aceitando o presente, Mônica. Eu também quero o presente de A vocês. minha filha também. Como assim? Eu sei 12. Que tem gente com 11 ainda. Tem gente com 10. Tem gente no sexto ano com 10. Tem com 10. Tem com 11, que é o mais comum. E tem com 12, que já tá aí na adolescência. Mas temos também. Eu vou chegar com essa lá em casa, que meu filho tá no sexto ano. Então, se ele falar pra mim que não quer, eu não vou dar, não. Presente das crianças. Vocês não querem presente? Não querem, gente. Olha, aqui já tem resposta. Tá, e aí? Não precisa nem dar um minutinho. Vários falando assim, não sei se eu presto atenção, nunca prestei. Tem gente falando, às vezes eu presto atenção. Na maioria das vezes eu tento, disse a Evelyn, bem sincera, não é? A Vivian colocou que ela escreve, às vezes da forma que fala, Olha, mas só quando tá entre amigos. Coisa da escola ela faz direitinho. A Sara Manuela já falou uma coisa bem interessante. Você costuma escrever da forma que fala somente no WhatsApp. No WhatsApp parece que se a gente não colocar um erro, a gente foi... Como é que se fala? Gente, o meu WhatsApp tem vida própria, né, Mônica? Eu quero escrever a habilidade, aparece lá aquela chinela famosa. Havaianas. Falei... Aparece. Eu vou escrever ontem, eu não sei o que eu escrevi, que saiu outra coisa. Eu escrevi uma coisa que saiu fita. Adoro. Meu WhatsApp adora pregar peça. Ele substitui sozinho as palavras. Eu escrevo rápido. Mas isso é verdade. Tem gente que já apontou pra mim. Nossa, por que você coloca ponto final no WhatsApp? Parece muito grosseiro. Aí eu olhei e falei, gente,
ninguém coloca ponto, E eu que escrevo vírgula. com Eu vou reticências. parar, então. Tudo eu escrevo com reticências. É. Sabe? Mesmo sabendo o uso das reticências, eu escrevo Ah. lá com os meus 3 pontinhos e pronto. É vício de linguagem a no WhatsApp. galera, mas de acordo com o que a aluna colocou aqui, a galera gosta que lá no WhatsApp, quando ela abra, ela veja registro Mas é de só no fala. WhatsApp, hein, Mônica, que a gente vê esse povo escrevendo assim? Boa. Será que é só no WhatsApp? Porque, juro, é que não consigo pegar direitos autorais, mas se eu abrisse o Facebook e cada postagem, às vezes que nós vemos lá, Pois é. meu, dava uma boa aula, porque eu já dei uma aula disso numa escola, dava uma boa aula. Mas Olha, ok, muita gente falando tem com match, então. uma aluna aqui, a Clara Lohane, também ela falou uma coisa bem interessante. Você costuma escrever da forma que fala? Ela não, porque quando a gente escreve, abrevia algumas palavras. Quando a gente fala, não fala da maneira abreviada. Você não vai ficar falando assim, VC, MT, né? TBM, né? Verdade. Verdade. Aí alguns falando que presta atenção sim quando os amigos erram. Ah. A Ana falando que presta atenção sim. Ok, então vamos lá que nossa aula hoje é por aí, hein, gente? Então, temos aí um texto, leitura do texto. Olha aí esse texto. Lê o texto aí, Mônica. Bora lá. Mas lê com as vírgulas do jeitinho que ele escreveu tudo. O que está escrito em cima, gente, assim, tem uma imagem que tem algumas coisas bem pequenininhas que nem dá para ler, mas o que está focando é uma letra escrita à mão, não é? E aí, sim, ó, tá assim. Cara, se, tipo assim, o seu filho escrever como fala, ele tá ferrado. Quer de novo? O tipo assim é ótimo, porque é muito característico o tipo assim, né? Agora diminuiu, mas teve uma fase de tipo assim. O pior é quando vocês escrevem no texto. Aí eu falo, gente, utiliza lá, por exemplo, né? Aí eles, mas o por exemplo é o tipo assim. Mas você vai escrever tipo assim? Vamos analisar aí. Então tem lá, cara, se tipo assim, o seu filho escrever como fala, ele tá ferrado, ok? Então temos essa mensagem aí, esse texto aí. Aí vocês vão responder para a Pro. Quem pode ter escrito esse bilhete? É verdade esse bilhete, gente? É verdade, é bilhete, né? É verdade esse bilhete? Eles falam um bilhete, meme, né? É um meme. É verdade esse bilhete? E por que alguém escreveria esse bilhete? E aí, amores? Quem poderia ter escrito e por que alguém escreveria? Retomando aqui, ó, o bilhete é esse aqui. Cara, se tipo assim o seu filho escrever como fala, ele tá ferrado. Esse aqui é o bilhete. Quem será que escreveu esse bilhete, Mônica? E por que alguém escreveria esse bilhete? São 2 perguntas, tá? 2 minutinhos aí para vocês responderem.
Bom, primeiro deixa eu esclarecer uma coisa. Alguém perguntou do material, né, Mo? Uhum. Essas aulas de recuperação, eu falei na aula passada, mas vale a pena a gente retomar. Elas são à parte, tá, pessoal? Elas não estão no material, porque nós completamos lá as habilidades do terceiro bimestre. E aí veio 2 semanas, 3 semanas de recuperação. Isso antes daquela recuperação que vamos ter na escola. Então, nós temos aí 3 habilidades essenciais e nós estamos trabalhando essas habilidades essenciais aí para os alunos que ficaram com dúvida, para dar aquela retomada mesmo, aquela recuperação, certo? Então, não está, não. Quando está em algum outro material específico, eu pontuo para vocês de onde que eu retirei. Esse daqui eu tirei do Aprender Sempre, ok? O texto. Então, bora lá. E aí, Mônica? Olha, eu acho muito legal a interação no chat. Às vezes uns ficam olhando as respostas do outro, porque várias pessoas pontuaram lá. Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. Aí Fala que a gente riu. Não, agora, olha só, a Uma Isadora pessoa, Marques... não. Fala que a gente riu. A gente riu. Mas a Isadora Marques fez o que a gente deveria ter feito. Hã? Quem escreveu é um humano, né? Ou será um alien? Isadora. Gente, é uma pessoa. Óbvio que é uma pessoa, né? O animalzinho ainda não escreve. E assim, Dani, já vamos problematizar antes de ler outras respostas. Gente, vários pontuando. Foi a professora, foi um professor que escreveu para alertar os pais desse menino. Mas você viu, não é? Começa assim, cara... quando chega o pai lá do aluno, eu chego, cara, entra aqui, é reunião de pais, a gente faz assim? Se tipo assim, cara, é tipo o Diário da Tati. Na reunião de tipo pais? Tipo assim, não, né, Você gente? imaginou? Não. Eu achei interessante que alguns colocaram os pais, aí alguém colocou entre parênteses, se for jovem, né? Porque pode ser, de repente, colega, jovem. Olha, o Cauã Richard, ele coloca lá, a mãe escreveu desse jeito, por quê? Tá com raiva do menino. Aí tem mais outros aqui. Matias, Aline Martins, Hilde, Mariel. Eles todos colocaram o amigo do pai do menino. Por quê? Porque ele quer alertar que o menino não fala português corretamente. Mas a Aline ainda falou assim, o amigo... Olha só onde que ela pensou que aconteceu. O amigo do filho do diretor da escola. Porque o filho do diretor tem que dar exemplo. É aquela novela da tarde. Pode ser. É aquela novela da tarde. Agora, você quer ver o exemplo que a gente está falando hoje? Rayane, me perdoe, mas eu vou te dar como exemplo, tá? Tá aqui assim, ó. Porque ele escreve do Egito que fala. Ah, foi o corretor. Foi o corretor, exatamente. Ele ia escrever do jeito, e aí, sei lá, cargas d'água saiu lá, Egito, né? Uhum. Então, acontece isso às vezes. Então, eu entendi, mas é o que acontece. Então, eles acham que ou é o pai ou os amigos. Falando em meme, tem várias, enfim, a hipocrisia aqui, porque aí a galera tá pontuando assim. É porque ele escreve errado. Aí o menino colocou sem os 2 R's, aí o outro foi lá, copiou e falou, você também escreve errado, kkk. Olha, chat. E é melhor que eles estão falando que é para ajudar o menino, né? É para ajudar. Todo mundo acha que é para ajudar. E aí, se um amigo seu, então, escreve ou fala isso aí pro seu pai ou escreve, vai ser para ajudar. Você não pode ficar com raiva, então é para ajudar. Estamos só levantando hipóteses. Agora. E essa pergunta aqui. A quem esse bilhete se destina? Vocês até já responderam de certa forma. É verdade. Né? Que Para são aos pais. Exatamente. E agora, qual é a mensagem do bilhete? Porque a gente lê o texto. O que você entende com essa mensagem, Mônica? Você quer que eu dê a resposta? Não, eu quero só que você pense. E aí eles também. Qual é a mensagem? Porque, gente, a mensagem, o que ele está querendo dizer com isso? O que ele está querendo fazer? O que ficou, de repente, subentendido ali? Todo mundo acha que ele está querendo ajudar. Será? Né? Olha, a Kemily já deu uma hipótese aqui. A que ela mensagem colocou? que eu entendi é que não se deve dedurar um amigo. Pode, né? Não pode Vai ver dedurar. que não é amigo, né? É que acho que ela pensou muito nisso, né? Se a gente vai corrigir alguém, cuidado com a abordagem, né? Vai pegar e falar assim, rispidamente, às vezes com as pessoas. Aí a Camila colocou a fala errada e as palavras feias. Ou seja, às vezes você está tentando pontuar, só que você também está cometendo o mesmo erro. Porque está escrito o bilhete, certo? Olha, Esse bilhete, como diz o meme. Murilo Silva diz assim que a mensagem é que a pessoa fala que o outro fala errado e acaba também que ele escreveu aquilo que ele falou. Eu entendi assim. A pessoa tenta corrigir a outra, mas ela também comete erros.
Agora, olha a Gabriele. Gostei, Pro, tá ligado? A gente ajuda os amigos, mas eles acham errado, então é melhor não Dani, ajudar. eu vou até dizer aqui, se eu fosse você, no seu lugar, deveria ter colocado o nome dessa aula igual ao meme. Toda vez que o pessoal quer falar assim, tá certo na hipocrisia, enfim, hipocrisia, na ironia, eles colocam tá certo com S. É, né? É, É aí, verdade. imagina. Tem é verdade. Tem até uma figurinha, um meme, né? A Procássia colocou assim, está mais para uma crítica. Boa. Né? Então, para ela, Que foi- realmente, é uma Que crítica. foi o que o Murilo acabou também pontuando, de E certa até, forma. de repente, o uso das palavras também pode ser uma crítica, né? Da Com forma com que o certeza. filho fala. Então, a gente, às vezes, também tem esse lado bem colocado. Bem, mais alguma resposta aqui? Muita gente colocando para tentar ajudar. Ok. Aí, gente, me diga o seguinte, como vocês escreveriam isso aqui? Não tem essa pergunta, mas agora eu estou curiosa. Ah, volta lá na imagem Eu vou então, colocar Dani. aqui a imagem. Como você escreveria essa mensagem aí ao pai ou mãe de um amigo seu? Porque vamos Ou imaginar melhor, que é um amigo que escreveu, sim. Posso me intrometer? Pode. Se a maioria apontou que era uma professora mandando esse recado para os pais, a professora de verdade, gente, escreveria desse jeito? Para os pais do aluno dela, como a professora escreveria, não é, Dani? Pois é, como? Ó, Giovana, agora entendemos o significado de hipocrisia. E aí, como você escreveria? Vamos lá. Como você escreveria esse bilhete aí? Eu quero agora a forma com que você escreveria. Bora lá, alunos. Eu vou dar um minutinho para vocês, Tá tá? bom. Porque o chat está subindo tão devagar que aí eu vou dar um minutinho. Bora lá. E aí, Mônica? Bom, olha, Marina colocou, entre aspas, bem interessante, porque ela, né, pontuou que era a fala da professora. O seu filho não está falando da forma correta. Maria Vitória colocou, Senhor, vírgula, o seu filho está escrevendo muito errado, ponto. Tente ajudar ele, por favor. E aí a Maiara coloca, eu escreveria assim. Se seu filho escrevesse como fala, ele se daria mal. Eu gostei dessas meninas, Maiara, Maria Vitória, muito bem. A Marina colocou, o seu filho não está falando da forma correta. Foi a primeira que eu li, Foi o Dani. primeiro? Ah, foi A Maiara, então perdão. Amigo, aqui já é o amigo, ó. Se seu filho fala como escreve, ele está errado. Agora, o Guilherme começou, mano, não Novamente. rola, né? Novamente. A professora não ia falar mano, né, gente? Não ia. E aqui mais um assim, ó. Vamos pensar. Eu nem vou falar quem escreveu, mas senhor, vírgula, tipo assim, vírgula. O seu filho escreve como fala, por isso ele tá ferrado. Começou no senhor e depois reproduziu todo. A professora, às vezes, não é? Se ela começa com senhor, ela vai falar tipo assim? Vai falar ferrado? Aí tem um que o Denis, ele colocou o seguinte, Mônica, presta atenção. Pais irresponsáveis. Se seu filho escreve como ele fala, ele não sabe escrever. Nossa, foi taxativo. A gente vai pegar essa fala do Denis e guardar lá para o final da nossa aula. Ah, Tá? mas olha, tem um bem bonitinho. Matheus Henrique. Pais, vírgula, eu gostaria de dizer um alerta a vocês. Se o seu filho escrever como fala, ele vai se prejudicar no futuro.
Lindo. Muito Ó, é bem. o último, vamos encerrar. Tá lindo. Entenderam? Então vocês entenderam que nem sempre a mensagem que a gente quer passar da forma com que ela é escrita, ela cai bem, ela é adequada, vocês entenderam? Então vamos agora para a segunda atividade aqui, ó. Leitura do texto. Temos mais um texto. Para dizerem milho, dizem. Mio, Para dizerem melhor, dizem. mió, Para dizerem pior, dizem. pió, Para dizerem telha, dizem. teia, Para dizerem telhado, dizem. teiado. E vão fazendo telhados. Também peguei lá do material do Aprender Sempre, tá bom? Do volume 1. E agora, quais palavras são consideradas variações da linguagem? Então, assim, quais palavras aqui desse texto nós temos uma variação aí? Não está escrito da forma que estamos acostumados, tá? Temos uma variação aí da nossa língua. E esse vocabulário é mais usado no meio rural ou urbano? Então, o texto, eu quero que vocês captem aí na memória. Vou dar uma passadinha aqui de novo, ó. Certo? Mas eu vou deixar nas perguntas, porque não precisa colocar todas as palavras. Coloquem algumas que a gente já vai entender. 2 minutinhos. E aí, Mônica? Ai, muita interação. Vocês captaram muito bem aqui e foram até unânimes na resposta. Esse vocabulário é mais usado no meio rural urbano. A galera aqui foi quase 100% rural. E exemplos de palavras lá do texto que são consideradas variações da linguagem está aqui. Gabriela. Gabriel, eu acho, hein? Agora eu sempre fico se é Gabriel ou Gabriela, mas tudo bem. Mió, teia, teiado. Rafael Menezes também colocou, e ainda colocou pió. A Bruna colocou também. Está nítido que é rural, porque fala mió, pió, meió, teiado. Muito bem, galera. Vários colocaram, né? Vários. Vários. Carlos, Gabriel, Fernanda, Nicole, Alexandre, Esther. Esther deve ser a Esther que posta todas as atividades. Bom, então, ok. Para vocês, então, rural, ok, certinho. E as palavras são essas mesmas. Mió, mio, pió, teia e teado. Ainda tem a questão da acentuação, né? Porque escreve igual, mas olha a acentuação. Porque o mio é Pois uma é, coisa. pode mió. não ser aí a forma correta de se escrever, mas ainda está acentuada. Não, é pra gente não ler, né? De maneira equivocada. Exatamente. Mio e mió. E mió, tem uma diferença. É mió comer mio. Você gosta de mio, Mônica? Ah, eu gosto. É mó bom mio. É mó bom Aqui a mio. gente fala mó, né? É Fala. mó bom mio. É mó bom. A gente, ao invés de falar maior, bom, que maior também não O tá meu bom, neném né? também fala mio. Mio, Mio. né? Mio, quando é neném. O meu gato também fala. Ai, Dani, você tá. Tudum. Pior é o povo rindo aqui. Ai, gente, piada de quinta-feira tá ótimo. Bora. Então vamos lá. Isso porque 7h53 da manhã. 3. É possível ouvir pessoas nas cidades usando essas variantes? Ó, a Mônica acabou de falar, eu também. Mas e vocês, já ouviram? Não vai botar Aí, gato aqui. de repente, coloca um exemplo, sei lá, sua mãe, sua avó, sua tia, O gato. o vizinho, o gato. Alguém. 4. Se você ouvisse alguém falando mió, mio, teia, pensaria que essa pessoa não sabe falar e escrever? Olha que alguém tinha levantado isso aqui, hein? né? Que pergunta. E eu já vi uma resposta similar. Então, vou dar um minutinho para vocês responderem.
Olha, que eu fiquei com uma dúvida aqui, que é até um spoiler para nossa aula de sexta que vem. Gi, nossa intérprete maravilhosa. Ó, Gi, eu vou falar as palavras e você vai soletrar é ótimo, né? Interpretar, tá bom? traduzir, na verdade, que fala, né? Isso, traduzir. Então vamos lá. Mio. Ai, Mio. que legal. Ó, temos diferença, tá vendo? Então, mio. Mio. Viu, gente? É um spoiler para nossa aula de sexta-feira. O O milho. mil é o milho, né? É, gente, Mil. é muito legal, né? Boa. Tá vendo? Ah, Tem uma legal, diferença. Gi. Não percam a nossa aula de sexta-feira, hein, gente? Vai ser show. E aí, Mônica? Ah, não, a Gi fez uma agora. Não perca. Como é que é, Gi? Não perca a nossa aula. Ó, demais. Melhor Amei. são esses olhares, gente. Vai, Mônica, Bora. 13 minutos. Bora! Nossa, as professores aqui, essa aula tá mó legal. Então, é possível ouvir pessoas nas cidades usando? Sim. Muitos alunos pontuando que sim, sim, sim. Muito bem. Como nós. E aí colocaram assim, como vocês, professoras. Como meu gato. Como o gato da Dani. E aí, Muito a bem. outra? Se você ouvisse alguém falando desse jeito, você pensaria que a pessoa não sabe escrever? Vários disseram que sim. Mas olha como é que estava a pergunta. Se você ouvisse alguém falando, você já supõe que ela não sabe escrever. Todos aqui, ó. Agora, olha isso. A Elo. Eu acho que é Elo. Hoje os erros de português estão ótimos. Que erros de português? Ah, ela falou isso. Hoje os erros estão ótimos. Deve ser da aula, né? Os erros. Olha, vamos de novo. Olha. Alguém que pontuou isso no comecinho e As agora os erros. variações. Ai, É, era pra Mônica falar? dando Dei spoiler, mas tudo bem, não tem problema. Então, muita gente colocou que não, que entenderia, né? Que a Mas- pessoa tá falando, mas de repente ela não escreveria. Mas, gente, acontece, né, O Fábio foi legal. Ele falou assim: olha, na minha opinião, professora, isso depende da pessoa. Como é que você vai julgar pelo jeito como ela fala, a forma como ela escreve, sem ver o que ela escreveu, não é? Boa. Exatamente. Aí a gente entra naquela aula do preconceito. Mas a gente também não pode deixar de pontuar que vocês, por exemplo, se não é uma palavra que a gente tem o hábito de ler ou de escrever, ao falar é ok. Na hora de escrever, às vezes sim, cometemos erro. Esse aqui foi proposital, né, gente? Que na verdade não foi o erro, foi uma variação que temos na língua. Agora, eu vi muita gente escrevendo jeito com G. O som é similar, né? A gente também faz essas trocas muitas vezes, não é, gente? Então, a gente está estudando língua portuguesa que é para se adequar mesmo, não é? E pensar. Aqui no Brasil é muito complicado, porque a gente tem essa questão da língua falada com a língua escrita, alunos, e vocês têm que ter, sim. Domínio nas duas. E tem que pensar, tem que ter essa reflexão o tempo inteiro. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu escrever. E às vezes, em determinadas situações, você vai falar como escreve. Assim como a gente fala, né? Tá tudo certinho, né? Ó, no livro tá tudo certinho e a pessoa fala toda certinha. É porque são variações da língua. É o tema da aula de hoje, né? Exatamente. Então, faltando 10 minutinhos aí, a gente vai aprofundar isso já já. Então, a 3 aí, sim, né? Dependendo do contexto, pessoas que estão envolvidas no diálogo, região, então a gente sim escuta. E a 4 aí era uma resposta pessoal, porque hoje eu quero causar. Agora Eita. começou meu momento causar, Mônica. Agora, é? Momento interação aí. Tananana. Pode deixar aberto aí o chat. Qual é a linguagem que você costuma utilizar ao escrever normalmente? Justifique e exemplifique. E aí? Qual é a linguagem que você costuma utilizar ao escrever normalmente? Quero que vocês escrevam para a pro aí. Será que Gente, vocês, sei lá, falam escrevem, ai, que eu não queria dar a resposta. A Vitória disse formal. Formal. A Luana disse não sei. A Lauren, norma padrão. Gabriel. É que é a mesma coisa, era formal e informal, mas tudo bem, norma padrão, coloquial, Formal. ok. A Maria Clara foi lá. Eu uso a mista. É uma mescla de tudo. Boa. Mas mista é verbal e não verbal. Ou é formal ou é não formal. Não tem mista aí. Ó, não confunda. Tananana, tananana. Ó, aquele ditado lá, não confunda. Muita gente. Normal, linguagem normal. Linguagem normal. Qual que é a normal, Mônica? Boa. É a linguagem normal, Dani. A sua, a minha. E a linguagem normal? É
A linguagem, não sei. Temos ser tendenciosa aqui. Bora Ok, parar. tá Bora bom. parar. Por que que... ninguém justificou pra mim. Vou até... Por que que formal? Alguém Não, colocou. estão Luan. sim. O que que o Luan colocou? Ó, olha só, conforme você foi explicando da mista, a Sabrina já se justificou. Eu utilizo a informal porque a gente não fala com desenhos. Ela lembrou? O Murilo colocou formal quando escrevo, informal quando falo. A Fernanda colocou, professora, depende com quem estou falando. Foi mais honesta aí. A gente fala formalmente sempre, Mônica? Pois é, não. Na real, eu não, gente. Eu não também. Eu não mesmo. Nem na sala de aula, dependendo do contexto, do que você quer passar, a proximidade, enfim, vou dando spoiler mais uma vez. E a outra? Quando você escuta alguém, familiar ou amigo, falando de uma forma que você não julga apropriada, nossa, teve um errinho ali. Sim ou não, por quê? Repetindo. Quando saiu você um escuta ou. alguém, familiar ou amigo, falando de uma forma que você não julga. Eu não sei o que saiu desse oi. Não julga apropriada. Sim ou não e por quê? Alguém deve ter misturado as minhas perguntas. O que eu quis dizer com isso? Boa pergunta agora, Mônica. Traduz aqui. Quando você escuta alguém, familiar ou amigo, falando de uma forma que você não julga apropriada, esse sim ou não deve ter aí. Ser você o corrige, esse sim ou não e por quê deve estar errado, tá, gente? Você o corrige ou julga sim ou não? Por quê? Devia ter mais um acréscimo aí. E aí, você corrige seus parentes? Sim? Não? Por quê? Agora eu quero saber pessoal, não julgo. Não julga, né? Vocês estavam julgando aqui até agora. Sim, Matheus, sim, julgo. Igual a gente sincera. Olha, nas redes sociais, não. Nas redes sociais, dependendo da pessoa, fala errado, disse a Tainá. A Dani aqui já foi falando, né? Ai, no Facebook, será que a gente, quando bate o olho ali na rede social... O Eduardo colocou, não sim, para ele não fazer esse erro de novo. Aí, Não, pois todo mundo sabe escrever. Para zoar, nós só zoamos. Será que todo mundo sabe escrever? José Lito. Saber escrever, sabe? Depende agora a variação. Como nós vamos colocar, né? Que nível de linguagem a gente vai usar, não é, alunos? E a 3 aí, você costuma falar da mesma forma em vários ambientes e com pessoas diferentes? Aí sim, Dani, bora. E aí? Ai, olha só isso aqui. Kathleen, você julga as pessoas da sua família quando elas falam errado? Não, porque toda vez que eu tentava corrigir, eu levava um tapão na minha cara. Aprendeu na marra, Jesus do céu. Por isso, não faça isso. Por isso, E aí, gente, você costuma falar da mesma forma em vários ambientes? Não saia corrigindo, porque às vezes, não é? Bora lá. Qual que é? Você costuma falar da mesma forma? Não, eu mudo minha linguagem, a Rafaela Boa. colocou. Boa. Não, minha mãe briga comigo. É que eu tô achando o chat tão Diego. engraçado. Tem vários falando, eu julgo sim, eu julgo não, eu Depende, corrijo sim. Sabrina, depende com o que eu estou falando na 1, 2. Não corrijo ninguém na minha família porque eles escrevem e não falam errado. Eu só corrijo uma única amiga que tenho no WhatsApp. E a 3, você costuma falar da mesma forma em vários ambientes? Sim. Então tá bom, se vocês estão dizendo que sim, ok. Tá bom. Seguinte, para aí o chat. Uma língua e seus falantes. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil, isto é a língua que nos identifica com o povo da nação brasileira. E também o código que utilizamos em situações de comunicação, interação oral e escrita. O Brasil é um país de grande extensão territorial e diversidade cultural. Embora tenhamos uma língua oficial escrita, única para todos os brasileiros, há diferentes grupos linguísticos que se identificam pela diversidade de modos de falar. As diferenças da língua falada podem ser observadas no sotaque, no vocabulário, na organização sintática de sentenças, no estilo, entre outros aspectos que, em muitas situações, possibilitam a identificação da origem sociocultural e geográfica dos falantes. Há também o estrangeirismo, empréstimo linguísticos e os neologismos, palavras novas. Então é o seguinte, o que a gente entende com esse texto? Que nós temos sim a nossa língua, o nosso código, que é a nossa língua portuguesa, não é nossa língua brasileira, igual eu já ouvi alguns falando, mas enfim, é do Brasil. Só que a nossa língua é muito, muito rica. Então, dependendo da região, dependendo do
contexto social, dependendo da posição que eu ocupo. Lembra que a gente falou da professora? A professora escreveria assim. A professora, informalmente, na casa dela, fala de um jeito. A professora, quando está exercendo sua função, fala de outro. A não ser que ela tenha uma intenção com esse discurso, que também tem a questão da intenção. Hoje nós temos vários neologismos. Nós inventamos palavras, certo, Mônica? Quando a gente fala... sabe, neo é novo, logismo é significado. Então, uma palavra nova, aliás, logismo é palavra, né? Quando a gente cria uma palavra nova. Eu acho que vem mais de vocês, não é? Vocês criam novas palavras. Eu sempre falo de quando eu descobri que chave era uma coisa legal. E eu pensava sempre que chave era para abrir porta. Pois é. E aí, professora, você é chave. Aí eu falei, nossa... inventou-se uma nova... João, pegou um João nome também. que nem... João. E aí, João? E aí, beleza? Mano, pessoal, e às vezes nem é ruim, né? Bom. Zé Povim. Zé Povim. Zé Povim. Zé Povim é fofoqueiro, então temos vários. Quando fala de estrangeirismos, a gente tem muitas, né? Shopping, não é uma palavra brasileira, mas a gente usa o tempo inteiro, Ok, a gente usa o tempo inteiro, né? A gente vai comer hot dog. E aí, várias outras. E aí é o seguinte, continua aí na tela para Pro. Uma língua e seus falantes. Muitos fatores interferem no processo de variação linguística, entre eles a ocupação do espaço geográfico por diferentes grupos, as mudanças históricas da língua, em geral na forma e nos sentidos, o avanço tecnológico, a formação de comunidades e estilos. Isso também é interessante, porque a língua veio mudando com o passar dos anos. Vós-me-se, né? A gente não fala vós-me-se, hoje é você, e no WhatsApp, Facebook e outros lugares é VC. O que bem foi pontuado no primeiro parágrafo lá, interação oral e escrita. A língua é dinâmica, gente, ela está sempre mudando e nessa interação que há as mudanças. E algumas se internalizam lá. O que não pode acontecer de repente é, por exemplo, eu vou prestar um vestibular, vou ter que escrever uma redação, e aí eu escrevo exatamente como eu estou falando. Aí eu vou ter que utilizar a norma apropriada, eu vou ter que lembrar para quem eu vou escrever, entendeu? E aí temos o preconceito linguístico, que tanto vocês falaram, tá errado, os erros de português, a pessoa não sabe escrever. E vários pontuando, minha mãe não gosta que eu fale errado, me taca chinelo, exatamente. Me dá um tapão. Vocês falaram muito, então, né? Preconceito linguístico, o que é e como se faz, tá? As pessoas falam de maneiras diferentes, isso é normal. Mas isso não significa que um jeito de falar é melhor que outro. Criticar a maneira como uma pessoa fala é um ato de preconceito. O preconceito linguístico não tão sério quanto qualquer outro. Então, é o seguinte, é diferente uma situação de escola, né? Então, eu sou a professora, você está escrevendo errado, eu vou lá e corrijo para você melhorar, para você aprender. Do que, por exemplo, eu estou conversando informalmente com alguém e aí a pessoa fala alguma coisa errada e eu saio corrigindo. Gente, não há diálogo que continue com alguém corrigindo o outro, até porque a gente fica assim encabulado. Mesmo na sala de aula, quando a gente erra, ninguém gosta, mas nós erramos. Só que aquilo, errar, o erro depende da situação, do contexto. Se estamos conversando informalmente, em casa, brincando, tem a necessidade do uso de todas as palavras corretamente? Não. Eu posso utilizar gírias? Eu posso utilizar outras palavras dentro do meu contexto? Eu posso. Agora, quando eu vou escrever, em algumas situações, eu tenho que utilizar aí a linguagem mais formal e a nossa norma padrão aí da língua, certo? E o que é legal é que a gente já está nos segundinhos finais. No próximo parágrafo, a Dani ia começar com a palavra valorizar, porque a gente tem que valorizar todas as manifestações da nossa língua, porque todas elas dizem muito sobre a identidade do nosso povo, não é, Dani? Exatamente. O mió, o pió, a teia. Então, assim, eu brinco assim, o mineirês, por exemplo, né? Que a gente fala que é um jeito dos mineiros falarem, é um jeito próprio deles, regional, cultural. Não significa de forma alguma que eles não sabem escrever. Então, a gente tem que prestar bastante atenção com esse preconceito que às vezes nós temos. É o primeiro recadinho lá. Às vezes o corrigir, tentando ajudar, nem sempre é visto com bons olhos, nem sempre temos que corrigir. Vamos deixar assim entre aspas. Teremos mais uma aula sobre isso, certo? Então a gente continua. Obrigada, Mônica. Que isso, a aula foi ótima. Foi que foi, né? Beijos, gente. Até amanhã. Dá pra